Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Colocando o telefone que tá carregado, estava descarregando. Bom dia, estamos ao vivo. Estamos aqui no nosso desafio de leitura bíblica, que não é mais desafio, né? Se tornou agora um propósito. Graças a Deus por isso. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo. Deus é bom em todo tempo. Bom dia. Bom dia. Minha alma esperou a fonte da vida e me encontrou. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que nós regozijamos e viveremos esse dia. Amém? Bom dia, bom dia. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Hoje, 24/5, nós vamos estar começando o livro de Esther. Aleluia. Esther, vamos ler do capítulo 1 ao 4. Deus é bom. Amém? Vamos fazer nossa oração. Pai, a Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que tem nos alcançado a cada manhã. Eu sei que o propósito do Senhor em nossas vidas, Ele vai se cumprir. E que cada manhã o Senhor nos dá mais uma chance de vida, do ar que nós respiramos. Obrigado, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que faz por nós. Sabemos que tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. E a nossa vida, que ela venha ser para glorificar o Seu santo nome, para exaltar, ó Pai amado, o Teu soberano nome, Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, obrigada pelo Teu amor. Nós não somos nada diante de Ti, mas o Senhor nos escolheu para dar sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Obrigada por tanta entrega. Que nós venhamos ser dignos, ó Pai amado, desse amor maravilhoso. Que a nossa vida seja um exemplo de vida e que o Senhor venha estar conosco, nos ensinando a viver o que o Senhor tem para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Eu renovo, ó Pai amado, a minha identidade em Ti. Imagem e semelhança do meu Criador. Eu renovo as minhas forças, eu renovo as minhas energias, eu renovo, ó Pai amado, o meu propósito em Ti. Que seja feito o Teu querer e que eu venha, ó Pai amado, fazer a Tua vontade, transbordar o Teu amor. Eu lhe imploro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer a leitura. Estou aqui dessa forma porque coloquei para carregar aqui. Mas vamos lá. Livro de Esther, capítulo 1 ao 4. Amém? O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia,
sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias, passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores quanto para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpuras, atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vashti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Vashti, a rainha, recusa assistir o banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetá e Caças, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vashti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosura. Porém, a rainha Vashti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim todos os que sabiam a lei e o direito e os mais chegados a ele eram Carseno, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vashti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vashti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes, a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vashti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, em que escreva nas leis dos persas
e dos medos, e não se revolte, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que a cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Aleluia, isso aqui é tremendo, que cada homem fosse senhor em sua casa. Aleluia. Capítulo 2. Esté feita rainha. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a vista de Ergai, eunuco rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Como isso concordou o rei, assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram transportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Esté, filho de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe. Mordecai tomara por filha, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, a serem ajudadas muitas moças nas cidades de Suzã, sob as vistas de Ergai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Ergai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosura e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar um unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Então, em chegando o prazo de cada moça vinha ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar contigo da casa das mulheres,
para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob a vista de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais o rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além de que disse Ergai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, e todos os seus príncipes e seus servos. Era o banquete de Esté, que concedeu alívio às províncias. E fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, que Esté cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai assentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, das guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Bom dia, Aparecido. Nós estamos aqui na nossa leitura bíblica. Hoje estamos lendo o livro de Esté. Agora nós vamos para o capítulo 3. Mordecai odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata. Bom dia. Filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se indignaram e os prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dado ele ouvidos, os fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, a Amã que ao Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai, o que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero.
Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, e escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueasse os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impedidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. E a lei se proclamou à cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vou pegar aqui. Capítulo 4. Bom dia, Wagner. Bom dia. Estamos lendo aqui o capítulo 4 do livro de Esther. Extraordinário dia para todos. Esther promete interceder pelo seu povo. Capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro. Bom dia, um excepcional fim de semana para todos nós. E choro, e lamentando, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, não as aceitou. Ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir
e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabiam que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrasse no pátio interior para avistar-se com o rei, não há uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorros e livramento, mas a tua casa do teu pai perecereis, a quem sabe se para a conjuntura com esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Aleluia. Depois, primeiro ela chamou, para jejuar. Deus é maravilhoso, E Ele nos ensina o meio de chegar até Ele e de receber as respostas que queremos. Orar, jejuar. E nós aprendemos com Esté, Colocar aqui na presença do Senhor. E foi tremendo também quando ele fala para Esté: se calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. Que os nossos corações estejam prontos para transbordar do amor do Pai em todo instante, Porque a palavra diz que se nós calássemos, as pedras falarão, Que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa terra, para levar àqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Que nós venhamos como a rainha Esté ali, nos colocar na presença do Pai, nos colocar na presença dEle, para fazer o que tem que ser feito. Esse é o nosso Deus que nos chama para estarmos prontos, para a guerra, estarmos prontos para fazer o que tem que ser feito. Deus é Deus e Ele está nos chamando para estar prontos para fazer o que tem que ser feito. Amém? Graças a Deus por isso. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia no nosso propósito de leitura,
lendo 4 capítulos por dia, para que até no dia 3 de dezembro nós venhamos estar lendo toda a Bíblia. Amém? Amém, isso mesmo, parecido. Vamos plantar sementes e que essas sementes sejam regadas, né? Que alcance e encontre terra boa. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom e Ele tem nos abençoado. Aleluia, graças a Deus por isso. Vamos estar orando para finalizar a nossa leitura. Amém? Pai, a Ti damos graças e Te agradecemos. E nós queremos ser instrumentos do Senhor, ó Pai amado. Onde estivermos, que venhamos, ó Pai, nos levantar. Seja em qualquer circunstância, seja, ó Deus amado, em qualquer situação. Nós venhamos nos levantar e ser instrumentos do Senhor nessa terra. Que venhamos sim, ó Deus amado, plantar sementes, e que sementes que encontram terra boa, fértil, e que venha transcender, ó Pai, crescer, e que ela venha se multiplicar. Somos instrumentos do Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Possamos nos colocar na posição de servos e, ó Pai amado, que sejamos transbordantes aonde estivermos. Que a glória e a misericórdia do Senhor seja exaltada e que a sua vontade seja soberana em nossas vidas, em todo o tempo. Tire de nós, ó Pai eterno, todo o medo. Tire de nós, ó Pai amado, tudo que nos atrapalha de viver o que o Senhor tem para nós. E que a graça e a misericórdia do Senhor venha sempre estar conosco. Oh Deus, eu já vejo, ó Pai. Eu vejo, ó Pai, multidões. Eu vejo milhares e milhares de vidas prontas para servir ao Senhor. Prontas para viver, ó Pai, o que o Senhor tem para elas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai Santo. Que seja feito o Teu querer. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe o seu dia. Abençoe o seu final de semana. Que esse seja um dia que o Senhor fez para nós. Um dia de desfrute. Um dia de alegria. Que você venha desfrutar com a sua família e que venha fazer tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus abençoe e nós continuamos firmes no nosso plano de leitura. E até o final do ano estamos lendo toda a Bíblia, em nome de Jesus. Até amanhã. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém?